Beleza. Oi, pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não posto nenhum tipo de vídeo aqui no canal. Peço perdão. E hoje voltei com um tema um pouco diferente, não tem muito a ver com matemática, né? Mas eu queria falar sobre a minha experiência pessoal usando o aplicativo Duolingo, né? Eu vou olhar aqui Eu tenho 1428 dias de ofensiva, né? Mas como eu quero falar especificamente sobre inglês, eu fiz inglês no Duolingo até o dia 1200, eu acho. 1200 e alguma coisa. E de lá pra cá eu tenho feito lições de francês. Então, vou falar sobre como é que foi esse período, né? Eu queria muito, né, aprender inglês, quero muito aprender inglês. Não, já adianto logo de cara que não me considero fluente, né? Me considero nível intermediário, para começo de conversa. Mas enfim, eu comecei a fazer é, o que 3 anos, né? 3 anos atrás, mais ou menos. Um pouco mais, na verdade, né? Mas vamos colocar aí 3 anos, né? Porque eu queria aprender, né? Inglês, quero aprender inglês. E eu não sabia muita coisa, só sabia, sei lá, verbo to be, cores, né? Algumas palavras soltas e sempre foi meu desejo, porque eu sei que aprender inglês te abre muitas portas, né? Você tem liberdade para conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Você tem liberdade para navegar por mais conteúdos, né, na internet, o que é muito bom porque tem muito conteúdo que só tem em inglês e que não tem em português e isso realmente abre teus horizontes, né? Então, comecei com esse intuito. E aí, a opção que veio na minha cabeça foi o Duolingo porque é, é gratuito, né? E eu não tinha a disposição de fazer um curso naquele tempo, eu acho. E aí eu comecei a fazer, eu lembro que eu fazia no computador no começo, né? E eu fazia tipo meia hora por dia. Aí teve um momento que eu fiquei meio cansado disso. E aí eu parei, tipo assim, parei alguns dias, acho que parei por um mês, depois eu voltei. Nisso eu perdi aquela minha ofensiva, né, de uns alguns dias lá que eu tinha. E recomecei do zero e foi aí que começou essa ofensiva que hoje eu tenho de 1428 dias, né? Mas enfim, como eu falei, no inglês, estudando só inglês, foi até o dia 1200. Por que eu parei, né? Se você for olhar o aplicativo do Duolingo, ele diz que ele te leva até o nível B2, né? Que para quem não conhece esse sistema de classificação, ele é um sistema inventado na Europa, né? Que meio que diz o quanto você sabe de um idioma, sabe? Então é bem fácil. Tem o nível A, B e C, sendo o nível A o básico, o nível B intermediário e o nível C avançado. E aí eles dividem em dois subníveis cada uma desses níveis, né? Tem o A1, que é o super básico, o A2, que é um básico um pouco mais, né, para frente. E aí tem o B1, que já é intermediário, mas é um intermediário elementar ali. Aí tem o B2, que o intermediário quase no avançado. Aí vem o C1, que é avançado, né? E de, por último o C2, que é ali a pessoa totalmente fluente, digamos assim, né? E o Duolingo, se você for olhar no aplicativo, ele te leva até o B2 se você completa todo o curso, né? E qual que é o meu nível hoje? Então, baseado nesse sistema, né? Já que eu terminei o curso, né? Inclusive eu não falei, né? Eu terminei o curso de inglês do Duolingo. Ou seja, eu deveria ser B2, né? Mas na verdade eu não sou B2, tá? Eu sou B1 Plus, né? Que é quase B2, mas ainda não B2. Com algumas características de B2, mas ainda não B2. Eu fiz, como eu falei, por muito tempo, mais de 3 anos. E aí eu percebi que estava ficando muito repetitivo e não estava me ajudando tanto quanto me ajudava no começo. Realmente no início foi muito bom para aprender muito vocabulário, eu aprendi muita coisa, muitas palavras em inglês, né? Através do Duolingo, isso me ajudou pra caramba, isso sem dúvida
você não tem o que reclamar. Ele te dá uma base muito boa, né? Mas eu percebi que eu não estava mais progredindo, sabe? Então quando eu estava ali na unidade, deixa eu até ver quantas unidades são. Ó, são 8 unidades, né, para você completar o curso inteiro. Eu fiz até as, aliás, não é unidade que chama, né? É sessão, perdão. São 8 sessões e eu fiz até a sessão 5, tá? Que é ali no nível que eles colocam uma classificação numérica, né? Mas quando eu tava no B1 ali, mais ou menos, né? Ou seja, eu não fiz, digamos assim, 3 sessões, né? Mas, mas eu terminei o curso, né? Dá pra ver aqui que eu terminei. Como é que eu fiz então? Tem a opção de você fazer meio que um teste ali, né? Pra você finalizar uma sessão que você de repente acha que já tem o nível bacana, sabe? Então eu fui lá, eu percebi que eu tinha muita facilidade já. E eu fiz esses testes e consegui então concluir o curso do Duolingo, beleza? Então foi assim, eu realmente fiz da sessão 1 aqui até a 5. Aí a 6, a 7 e a 8 eu não passei o tempão fazendo, porque eu vi que era muita coisa também. E eu tava com certa facilidade já com o modelo do curso, digamos assim. Então eu parei de fazer, terminei aqui. Tem até um reforço diário para você fazer aqui, ó. Meu Deus, eu não consigo. Ah, tá aqui. Mas acaba que eu nem faço. Mas eu tô fazendo francês agora. Tem um tempo que eu parei já de estudar inglês pelo Duolingo. E agora eu tô usando o ChatGPT para treinar conversação, porque infelizmente uma das coisas que o Duolingo não te ajuda muito é na questão de falar, né? Ele ajuda muito em você aprender palavras novas, ajuda muito você a ler, né? Essa parte, né, de aprender o idioma, ele realmente ajuda bastante. Mas você criar frases mesmo, assim, é difícil. Essa parte não é treinada, especialmente a fala. Hoje em dia já tem um recurso lá de você ter uma certa conversação, que eles têm um recurso de IA, né? Mas infelizmente é somente na versão paga. Eu acho que é uns R$ 90 lá. E fica inviável até para mim também, né? E na verdade eu cheguei a, para ser sincero, eu cheguei até a usar durante uns 2 meses, eu acho. Só que eu não achei tão legal, porque diferente da ferramenta do ChatGPT, o Duolingo, a IA do Duolingo, não entende muito bem o que você fala às vezes, né? Porque a gente tem um sotaque, às vezes a gente não pronuncia a palavra tão corretamente. E ele é muito chato, sabe? Ele não, digamos assim, ele não se esforça para entender o que tu tá falando. É coisa que no chat você consegue ter muito mais facilidade. Ele realmente se esforça para entender, mesmo que você tenha um sotaque muito carregado, mesmo que, enfim, você não seja tão claro na pronúncia, né? Eu tô vendo muitas séries e muitos filmes em inglês, tipo assim, Capitão América 2 eu já vi várias vezes em português. Tipo, mais de 10 vezes eu acho. Sem brincadeira. E aí, eu tô vendo várias vezes agora em inglês, sabe? Vendo com legenda. E toda vez que eu encontro uma palavra nova, não só em Capitão América 2, né? Mas em outras séries, em outros filmes que eu assisto, com legenda, eu vou lá, pesquiso, anoto o significado. Outra coisa que eu tenho feito também eu tô tentando escrever redações, né? Frases em inglês, textos em inglês. Tentando comentar em vídeos na internet. Tem sido muito bom. Às vezes eu escrevo uma coisa legal, aí eu vejo que o pessoal responde e tal. Pessoas nativas mesmo, né? O que é bem interessante, você poder interagir com pessoas de outros lugares do mundo, né? E esse que é o bacana de você aprender uma língua nova, especialmente o inglês, que é a língua universal. E é basicamente isso que eu tenho feito. Treinando conversação com chat, aprendendo novos vocabulários, novas maneiras de dizer as coisas. Vendo séries e acompanhando com a legenda. Tentando ver também sem a legenda para ver se eu consigo entender melhor o inglês falado, que é uma coisa muito complicada, né? Que você faz um curso tradicional, né? Você faz lá as suas aulas de gramática, aí você vai ouvir um nativo falando e eles usam aquelas contrações e aquelas palavras conectadas, né? E você não entende nada. Então, às vezes tu escuta alguma coisa que tu conhece todas as palavras que a pessoa falou, todas as expressões, enfim. Se você visse uma legenda escrita embaixo enquanto a pessoa fala, você entenderia, né? Mas como tem essas questões que eu falei há pouco, você parece que você ouviu algo que você nunca ouviu falar previamente, né?
Resumindo, assim, eu acho que o Duolingo é muito bom para você começar a aprender um idioma, sabe? É aprender vocabulário básico ali. Mas o restante, assim, depois que você chega pelo menos no nível intermediário ali, eu acho que vale a pena tentar consumir conteúdo nativo, tentar treinar com ferramentas como, por exemplo, o chat, ou quem sabe fazer um cursinho, um curso de inglês, um curso em uma escola boa, por exemplo, a Fluency, né? Eu cheguei inclusive a falar com o atendimento da Fluency, mas os valores são muito bons comparados com escolinhas tradicionais, com escolas tradicionais, né, de idiomas. Mas como eu acabei de assinar um curso de física e de matemática, eu meio que fiquei com com o orçamento do mês, né, bem apertado, mas vale a pena ficar a recomendação, inclusive, aí do curso, né, da professora Paula Gabriela, né. É isso. Obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui e sou grato também ao Duolingo por ter me ajudado, né, a aprender aí tanta coisa. Mas você tem que complementar com outras coisas. Eu acho que essa é a dica que fica aqui, tá bom? Obrigado.